O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e o seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12, com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e permaneçam para sempre. Amém. Podemos nos sentar um instante? Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vemos aqui essa escolha de Jesus, dos seus apóstolos. Naquele grande sentido que agora no capítulo 10 de Mateus nós vemos, e não podemos esquecer isso, que Jesus os preparou os seus apóstolos para agora enviá-los em missão. E aqui nós temos, a começar aqui dos 12, mas Jesus não envia somente os 12, não escolhe somente os 12 para partirem em missão. Escolhe depois outros discípulos e, como também hoje, escolhe a cada um de nós para darmos continuidade à missão dos apóstolos que foram enviados. Não podemos fazer um discurso missionário sem olhar para os apóstolos, sem olhar para aqueles que Jesus escolheu de uma maneira muito intensa, que Jesus escolheu olhando para cada um, sabendo da limitação de cada um, da simplicidade de cada um, dos pecados de cada um, e Jesus escolhe para irem anunciar a sua palavra, com um testemunho de que estavam com ele, com o ensinamento que ele já tinha passado. E esse anúncio, aqui Jesus, primeiro a esses apóstolos, ele fala para olhar para as ovelhas que estão perdidas. Mas depois não fica só ali essas ovelhas perdidas. Depois o Evangelho de Mateus ele vai se abrindo até mesmo para outras pessoas que o Senhor aqui citou para de um primeiro momento não visitar, que aqui eram os pagãos, não entrar nas cidades dos samaritanos, mas depois vai acontecendo a evangelização. Porque o amor de Deus vai chegando na vida dessas pessoas também, para levarem essa mensagem de Jesus. O Papa Francisco, nós não podemos esquecer, sempre dizia da missão da igreja, que é aquela missão nós temos que ser, enquanto igreja que nós todos somos, igreja em saída. Não uma igreja fechada, mas uma igreja que parte, que vai ao encontro, que olha de uma maneira muito intensa para aqueles que mais precisam desse olhar misericordioso do Senhor. Olhemos para as ovelhas perdidas.
E aqui nós podemos até mesmo fazer uma pequena reflexão. Quantos são, e nós conhecemos tantos, os batizados na Igreja Católica, que não vêm mais à missa, que não vêm mais à igreja. São tantos, que nós conhecemos até. E aí o Senhor nos questiona, olha, ide a essas ovelhas. São ovelhas que merecem a nossa atenção, que merecem a nossa baliza para retornarem o caminho. Como vão retornar? A partir do nosso testemunho, a partir do nosso estar com eles com amor, e aí anunciando a proximidade de Jesus, anunciando que Jesus é alguém muito próximo a nós, que se nós olharmos intensamente para a sua palavra, nós o sentimos na nossa vida, por meio da palavra, por meio da Eucaristia, mas é importante fazer um movimento de saída do nós mesmos, saída da nossa própria casa, saída do nosso próprio quarto, saída para ir ao encontro. Não podemos pensar numa igreja que seja somente somente dentro, fechada. Ainda o Papa Francisco fala, né? Eu prefiro uma igreja acidentada, enlameada por ter saído, do que uma igreja fechada pensando que está segura em si mesmo. Mas a missão da igreja começa com a missão. Começa com o envio de Jesus, desses apóstolos, depois outros discípulos e hoje nós. Continuemos a missão que o Senhor nos pede. Continuemos com nosso amor, com nosso entusiasmo, para proclamar a palavra do Senhor que habita em nós, que está em nós. Somos pessoas frágeis também, mas temos o perdão e a misericórdia do Senhor para sempre recorrer, mas não podemos deixar de anunciar esse amor que vem do alto, que mora em nós, que fala em nós pelo Espírito Santo. O Senhor envia os apóstolos, não de qualquer maneira, envia com a sua força, envia-nos com a força do Espírito Santo. Sejamos essas pessoas, esses discípulos e discípulas que têm uma vida no Espírito, e nós temos.